aí, galera, o vídeo de hoje é sobre a minha profissão, né? Eu sou designer gráfico, mas assim, eu quero falar pra vocês sobre como eu comecei nessa profissão, se eu fiz algum curso, se eu indico as pessoas a serem designers, se eu estou satisfeito com a minha profissão e essas coisas todas. Então vamos lá. Primeira coisa, Gabi, você fez uma faculdade? Eu comecei a fazer design gráfico aqui na minha cidade, na Estácio. Só que no primeiro período eu saí. Eu peguei algumas épocas eu peguei algumas provas, as primeiras provas eu fiz elas, peguei várias aulas e tudo mais de introdução à teoria das cores, Gestalt, essas coisas assim. Só que foram pouquíssimas coisas que eu peguei porque logo eu já saí no primeiro período. E por que eu saí da faculdade no primeiro período? Eu não sei dizer qual a data exata, quando eu vou dar uma pesquisada e eu coloco alguma legenda aqui, a data exata. Mas assim, eu tava meio conturbada das ideias, eu não sabia se eu queria mesmo fazer design, se eu queria ser uma designer, se eu queria seguir nessa profissão, nessa carreira, porque eu também mexia com fotografia, inclusive eu mexo até hoje com fotografia. Então eu tava meio perdida. E me deu essa crise existencial e falei, quero fechar a faculdade, quero parar e pronto. E foi quando eu decidi largar. E como eu estava no primeiro período, não tem como trancar a faculdade, né? Ou você continua ou você simplesmente cancela a sua matrícula, né? Sua inscrição na faculdade. E aí eu tive que encerrar porque eu não queria continuar mesmo, de qualquer jeito, eu não queria continuar. Talvez se tivesse a opção de trancar, eu teria trancado, mas como não tinha, eu simplesmente decidi largar. Eu fazia design nesse Estácio com o Felipe, meu esposo. Ele também é designer gráfico. E a gente fazia junto, a gente fazia os trabalhos juntos, na mesma sala, inclusive. E ele continuou, ele se formou e eu não. Enfim, não vejo isso como um prejuízo. Onde eu trabalho hoje, eu consigo fazer tudo que eu faço com total excelência e com a mesma destreza de uma pessoa que fez faculdade. Óbvio que uma pessoa que fez faculdade, ela vai entender mais de algumas coisas teóricas, porque na faculdade você estuda mais para poder fazer as provas e tudo mais. Tem os macetes que os professores ensinam, mas assim, eu até falo que eu e o Felipe, a gente consegue executar as mesmas coisas, porque assim, o design gráfico é muito da prática também. Tem que estudar, óbvio, porque tem a parte teórica e tudo mais, mas é muito da prática, você ter a criatividade, você saber mexer no programa, você estar atento às tendências do design, você saber o que o seu cliente, ou o seu chefe, ou a pessoa que está esperando o seu design em si, o que ele está esperando, se você vai saber entregar o que ele está realmente esperando. Então, assim, muito mais do que um diploma é você saber fazer essas coisas. Então, assim, eu não fiz, não terminei. Eu até tinha vontade de fazer design na UFG, né? Na FAV, lá, né? Na Faculdade de Artes Visuais. Só que nessa época da minha vida agora não dá, porque a FAV, as aulas são à tarde e eu trabalho à tarde. Não tem condições de eu sair do meu emprego para ir fazer uma faculdade na mesma área que eu já tô trabalhando, entendeu? Não seria viável. Então, assim, esse é a minha história com a faculdade. E bora lá, onde que eu trabalho? Então, galera, como que eu comecei nesse negócio de design, né? Eu trabalhava com o meu pastor lá na minha igreja, eu era secretária dele, né? Eu comecei trabalhando com a minha tia na loja dela. Quando eu fazia design na faculdade, eu trabalhava com a minha tia na loja dela, uma loja de roupas. E eu trabalhava de tarde e fazia faculdade de manhã. Inclusive, ela até deixou eu trabalhar lá pra eu conseguir pagar a minha faculdade. E quando eu decidi sair e tal, eu arrumei outro emprego. Eu fui trabalhar na recepção da minha igreja, né? Que tava precisando de pessoas lá. Fui trabalhar na recepção da minha igreja. E da recepção eu passei a ser secretária do meu pastor, que ele precisa de uma pessoa para estar organizando as coisas dele e tudo mais. Passei a ser secretária do meu pastor. E enquanto eu trabalhava de secretária, eu já gostava de ajudar o marketing da minha igreja. Eu já gostava de fazer foto, eu gostava de fazer algumas artes pro Instagram, alguns carrosséis, uns negócios assim, tal. E eu já gostava de mexer com essas coisas de Instagram, de design, de vídeo e tal. Hoje eu trabalho no marketing da minha igreja.
Mas antes de eu entrar, o Felipe que trabalhava lá, no mesmo lugar que eu tô. E ele recebeu uma proposta de trabalho em outro lugar e acabou aceitando e precisava de alguém para entrar no lugar dele. Eu tava trabalhando de secretária com o meu pastor, mas como eu já tava bem adepta a tudo lá no marketing, do design e tudo mais, eles me colocaram para trabalhar lá e deu super certo e eu tô lá até hoje. Eu acho que já deve ter o quê? Uns 3 anos que eu tô no marketing, acho que é isso, uns 3 anos mais ou menos. Mas enfim, sempre gostei muito dessa área de design, de criatividade, de desenhar, de criar, de ter ideias. Eu sempre gostei muito disso, até mesmo quando eu era criança. Eu lembro que eu tinha um caderninho de desenho e eu ficava assistindo TV Globinho e cada desenho que passava da TV Globinho, eu desenhava um personagem. Enquanto o desenho tava rolando, eu tava desenhando aquele personagem. Eu tinha até uma mesinha que minha avó colocava assim perto do sofá e eu fazia os desenhos dos personagens que estavam ali rolando tudo. Eu sempre gostei muito de desenhar, muito dessa área. E acabei me encontrando no design gráfico, né? Atualmente eu trabalho no marketing da minha igreja também e trabalho na agência. Tem uma agência que funciona lá dentro, de publicidade, marketing e tudo mais. Existe uma agência que funciona lá, que é a agência Zion, e eu trabalho nessa agência. Eu sou a designer dessa agência. A gente faz gestão de redes sociais, faz edição de vídeo, faz filmagem, faz foto, faz materiais de papelaria, faz livros, tem uma editora também, tem um local para podcast, ou seja, tem várias coisas que você pode fazer lá nessa agência. Então, eu queria agora falar para vocês um pouquinho do que eu faço lá, né? Porque eu já falei como que eu entrei no design, como surgiu essa vontade de ser designer e tal. E só para esclarecer, galera, design é a profissão, designer é o profissional, tá? Então, design gráfico e designer gráfico, tá? Só pra entender aí, porque todo mundo fala errado. Fala, você é design gráfico? Sim, eu sou um design gráfico. Não, é designer profissional e design profissão, certo? O que eu faço na agência, então? Como eu falei, eu sou a designer da agência, então eu trabalho com a parte de criação de identidade visual, diagramação de livros ou planners, agendas, criação para as capas desses planners e agendas e livros. Também faço as artes que precisam ser feitas para as redes sociais, né, quando a gente pega materiais impressos de papelaria, de banners, panfletos, essas coisas, tudo a gente faz. E eu trabalho fazendo essas coisas. Os programinhas que eu mais uso são... A gente usa os programas da Adobe, né? Então eu uso muito Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e o InDesign. Photoshop a gente vai trabalhar com pixel, né? Então você faz imagens, manipulação de imagens e tudo mais. Imagens para a web. O Illustrator a gente trabalha com vetor. Normalmente no Illustrator eu faço tudo que precisa imprimir, eu faço no Illustrator. Para impressão, panfleto, banner, a criação da identidade visual também, porque é em vetor, né? Então ela não vai pixelizar, vai ter uma qualidade muito melhor que o pixel. E o Adobe InDesign é onde eu diagramo, né, os planners e os livros, é onde eu faço a diagramação dele todinho. Eu acho que eu já devo ter diagramado mais de uns 10 livros lá na agência. Acho que mais de uns 10 livros. Aí eu faço a diagramação, que é essa parte de dentro, e eu faço a capa e a contracapa do projeto, né? Quando é livro, eu também faço a lombada e as orelhas, né? Que é aquela parte que você usa para marcar a página quando você está lendo. Então a gente faz todo esse processo. Esse daqui foi um planner que eu fiz recentemente. Eu acho que eu até mostrei ele num vídeo aí atrás. Que é um planner de organização de finanças. Esse planner aqui a gente fez para uma moça lá de Piracicaba, no interior de São Paulo. E a gente fez parceria com uma gráfica lá e a gente produziu tudo lá. E o pessoal da gráfica mandou o boneco pra gente. Toda vez que a gente faz um projeto, um editorial, seja um livro ou um planner, a gráfica sempre, normalmente, né, ela imprime um boneco. O que é esse boneco? É uma pré-impressão pra gente ver como que vai ficar o produto final, né? Então a gente dá uma olhada, ver se tem alguma coisa errada e tudo mais, mas é uma pré-impressão pra gente saber como que vai ficar tudo certinho. Então assim, eles mandaram isso aqui, a gráfica mandou pra gente ver tudo. Esse daqui foi um desafio porque ele tem essas marcações aqui, ó, que foram adesivos, né? Eu tive que fazer esses adesivos pra pessoa marcar os meses, né? Então assim, eu nunca tinha feito, então foi
um desafio, né? Mas foi bem legal, deu tudo certo, graças a Deus. Teve algumas alterações, como todo projeto tem, mas deu tudo certo. Aqui, como eu tava falando pra vocês do planner, né? A gente faz toda organizadinha, ó. Até essa questão do airô aqui, esse aqui chama airô. Até a cor dele a gente vê qual que você se identifica mais, que tem várias cores diferentes. Os adesivos, todos personalizados pra pessoa, pro que ela precisa. Tudo personalizado, arrumadinho. Essa mulher aqui eu também fiz a identidade visual dela. Então eu fiz o planner, eu fiz a identidade visual dela e o planner também. Olha, os patterns. Então, assim, é muito legal mesmo trabalhar com isso. Eu gosto demais. Me dá uns estresse às vezes, mas eu gosto demais. Finanças no casamento, tem todos os quadrinhos. Aí, durante os meses, tem aqui pra você fazer a organização do seu mês. Tá vendo? Calendário de pagamentos. Então, a gente trabalha tudo isso para que o cliente possa ter o resultado final perfeito, do jeito que ele espera. Aí, quem trabalha comigo fazendo o projeto, o editorial e a revisão é a Marina, lá da agência. E eu faço a diagramação e capa. E também tem a parte das identidades visuais, né? Que é uma identidade visual? É todo o conteúdo visual da sua empresa, da sua marca. É o logo, a tipografia, as cores, os elementos que a sua marca tem. Identidade visual é aquilo que você vai usar na sua marca para que seja visualmente identificado. Tipo assim, um exemplo que a gente sempre usa. O McDonald's. Se a gente olhar metade daquele Mzinho do McDonald's, a gente já sabe do que se trata. Se a gente olhar as cores vermelho e amarelo, a gente já sabe do que se trata. Então, isso é a identidade visual do McDonald's. É você criar elementos, padrões, cores, tipografia, ícones, formas, tudo que vai girar em torno da sua marca e vai tornar ela única, vai tornar ela memorável. Isso é a identidade visual. E eu tenho aqui no Behance algumas identidades visuais que eu já fiz. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas das que eu já fiz, ó. Essa daqui foi pra uma loja de sapato. Chama Living Shoes. Aí a gente define as cores, define como a marca se posiciona, como vai ser o estilo fotográfico dela, define a tipografia. Eu faço esses postzinhos assim pra cliente poder ver como que poderia ficar, tá vendo? A gente define o ícone também, tem todo um trabalho para elaborar o ícone, tem toda uma explicação para cliente entender, faz essas aplicações em mockup. Essa daqui foi para um cartório lá da Europa. É um cartório lá na Europa, mas que é para brasileiros. Tá vendo? Aí sempre que a gente vai fazer alguma identidade visual, a gente sempre conversa com o cliente, faz uma reunião pra gente entender o que ele quer, o que ele precisa para a empresa dele, o que a gente acha que ele precisa também, porque muitas vezes o cliente vai achar que precisa de algo e a gente vai ver que às vezes ele não precisa daquilo, ele precisa de outra coisa. Olha, isso aqui é para uma comunidade de mulheres, Conexão Mulher, muito legal também. Esse aqui é de uma marca de roupa. Então, assim, tem várias identidades visuais. Aqui também tem um livro que eu fiz, ó. Esse livro aqui, galera. Esse livro aqui, eu fiz toda essa manipulação da imagem, ó. Essa imagem aqui, essa menina é uma coisa, essa imagem de cá é outra coisa e essa de cá é outra coisa. Esse livro aqui é sobre abuso sexual da Karine. Muito bom. O livro, a história dela. Aqui. Fiz toda uma manipulação de imagem pra gente elaborar essa capa aqui, que é o que transmitia o livro. Gente, então é isso. Não sei se eu consegui sanar todas as dúvidas de vocês, né, sobre design e tal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários.
Se vocês quiserem também fazer algum projeto, pode me chamar aí, que a gente vê o que você precisa. E segue a agência lá também, vou deixar o Instagram da agência aqui rolando aqui. E solicitar os serviços, às vezes você precisa de algum serviço de vídeo ou de site também, a gente produz sites. E é isso.